Boa noite, eu professor Francisco José de Almeida, da disciplina Sistemas para Movimento de Cargas, e vou apresentar um exemplo de motor indutor e freio de elevação. Muito bem, dimensionar um motor para um sistema de elevação de 10 toneladas, eu tenho o peso do moitão, 170 kg, classe 1, tenho velocidade de elevação, 6 metros por minuto, 4 cabos, tenho rendimento no moitão, 0,94 e o tambor tem 400 mm de diâmetro e 2 entradas. Muito bem, nós vamos calcular então a potência de regime, depois a potência necessária. Potência de regime, Q mais QM, vezes a velocidade de elevação, dividido por 675, são fatores de correção de unidade, dividido pelo rendimento do sistema de elevação. Bom, a potência necessária para potência de regime vezes o fator de carga relativa. O fator de carga relativa é dado por norma, raiz quadrada de 1 mais 2 vezes carga relativa ao quadrado menos 2 vezes carga relativa. Carga relativa é carga máxima mais carga mínima dividido por 2 vezes a carga máxima. Eu tenho todos os dados já, substituindo, dá que a carga relativa é 0,51. E calculando o fator de carga relativa, 0,71. Muito bem, rendimento de elevação é o rendimento do moitão, vezes o rendimento do tambor, vezes o rendimento do redutor. O rendimento do moitão foi dado, 94%. O rendimento do tambor, a gente admite mancar o escorregamento, já foi discutido, né, no capítulo de tambor, portanto 96%. E o rendimento do redutor é o rendimento do par de mancais, elevado ao número de pares de mancais, vezes o rendimento do par de engrenagens, elevado ao número de pares de engrenagens. E o número de pares de mancais é igual ao número de pares de engrenagem mais 1. O número de pares de engrenagem é função da relação de transmissão total. Relação de transmissão total é a rotação de entrada pela rotação de saída. Rotação de entrada é a rotação do motor. E nós vamos admitir um motor com uma rotação de 1.200 RPM. Portanto, essa é a rotação de entrada no redutor. Por que 1.200 RPM? Porque se a gente lembrar da aula de eletrotécnica, a gente vai lembrar que existe uma relação entre potência de motor elétrico e rotação desse motor elétrico. Potência baixa, rotação alta, ou seja, 1.200 RPM, se for 60 Hz, 4 polos. Se for uma potência, motor de potência média, ele tem uma rotação média, 1.200 RPM, ou 6 polos, se for 60 Hz. E se tem uma potência alta, ele tem uma rotação baixa, ou seja, 900 RPM, ou 8 polos. Portanto, admitindo um motor de potência média, ele tem uma rotação média, portanto, 1.200 RPM. Mas a pergunta que fica agora, e por que a potência é média? A potência é média porque, se eu lembrar a definição de potência, que é força vezes velocidade, que nesse caso da elevação então é a carga mais o peso do moitão vezes a velocidade de elevação, aproximadamente, tem um rendimento e tal, mais aproximadamente. E se eu lembrar que a gente já discutiu velocidades lá no capítulo de Itália moitão, à medida que eu aumento uma capacidade de carga, eu diminuo a velocidade de elevação. Isso significa que nessa equação, se eu aumentar Q e QM, eu diminuo a velocidade de elevação. Então, Q e QM alto, velocidade de elevação baixa, multiplicando da média. Se eu diminuir Q e QM, aumenta a velocidade de elevação. Também multiplicação da média. E se eu tiver um Q e QM média, a velocidade também vai ser média, portanto também da média. Então sempre a potência de regime vai ser média. Eu consigo quantificar, eu não consigo quantificar esse valor, mas eu consigo qualificar como foi feito agora. Eu não sei o valor da potência do motor, mas eu sei que é uma potência média. Portanto eu posso admitir que vai ser uma potência média, porque a rotação de entrada, que a rotação do motor vai ser 1.200 RPM. A rotação de saída é a rotação do tambor, que é a velocidade do cabo, que é a velocidade de elevação vezes o número de cabos dividido pelo número de entradas do tambor, dividido pelo perímetro do tambor, que é π de tambor. Eu já tenho todos os dados, é só fazer a conta. A rotação de saída, que é a rotação do tambor, é 9,5 rotações por minuto. Portanto, a relação de transmissão total é 1.200 dividido por 9,5, que dá 126. Se eu lembrar da relação entre relação de transmissão e número de pares de engrenagem, essa tabelinha que a gente viu lá em elemento de máquinas 1 já, mas também foi apresentado nessa disciplina novamente. Então, para 126 em relação à transmissão, vou dar 3 pares de engrenagem, na verdade, aproximadamente, né? Até 125, 126 tá bom.
3 pares de engrenagem. Portanto, 4 pares de mancais. Muito bem. O rendimento do par de mancais do redutor é um mancal de rolamento, rendimento 98%, 0,98%. E eu vou admitir que as minhas engrenagens são de dentes helicoidais. Usualmente, na elevação, as engrenagens do redutor são helicoidais. Portanto, rendimento de 97%. Substituindo, fazendo a conta, então nós temos que o rendimento do redutor é de 84%. E substituindo e fazendo a conta, temos que o rendimento do sistema inteiro de elevação é igual a 76%. Muito bem. Agora eu tenho todos os números, eu posso recuperar a equação da potência de regime e fazer a conta. E calculando, dá 17,8 cavalos vapor. Essa é a potência de regime do motor, a potência de pico desse motor, quando estiver levantando a carga nominal da ponte rolante. Como nós já discutimos na teoria, então vou calcular uma potência necessária, que é essa potência de regime vezes o fator de carga relativa. Já temos os dois números, fazendo a conta vai dar 12,7 cavalos. E agora eu vou escolher um motor comercial do catálogo. Então, para 60 Hz, que é o Brasil, 1200 RPM, portanto 6 polos, para cavalo vapor, eu vou escolher um motor. O primeiro é meio cavalo, não pode ser, o segundo é 0,75, não pode ser, e eu preciso de 12,7 cavalos. Vou descendo, chego na carcaça 160L, potência do motor de 15 cavalos. Na verdade, como eu tenho um motor de 12 cavalos e meio de potência nominal, e lembrado 2,5% de tolerância, eu poderia voltar e escolher esse motor carcaça 160M de 12,5 cavalos vapor de potência nominal. Muito bem, por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.